Programa do Ratinho, aprovação nas melhores universidades do Brasil, rolês escondidos de bicicleta e a primeira pessoa com deficiência a ser aprovada no programa de trainee de um grande banco. Eu sou o Rodolfo, eu tenho baixa visão e hoje eu quero te mostrar que algo só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário. Eu nasci em Pirangi, uma cidadezinha de 11 mil habitantes no interior de São Paulo, e a prova que ela existe é esse coqueiro torto aqui, pode procurar no Google. Eu nasci um bebezão com mais de 4 quilos e logo nas primeiras semanas, minha mãe e os meus avós notaram uma bolinha branca no centro dos meus olhos. Foi já aí que o game começou. Eu fui diagnosticada com catarata e foi recomendado com urgência uma cirurgia para não ter o risco de eu não desenvolver a visão. A catarata já estava bem avançada, o que indica que provavelmente ela surgiu nos primeiros meses de gravidez. Antes eu precisei passar por um exame neurológico para saber se eu recebia sinal de visão para o cérebro através do nervo óptico, porque senão nem adiantaria fazer essa cirurgia. Foi um momento bem tenso para os meus pais. Eles aguardaram o resultado desse exame por dias, até que enfim saiu, e sim, o meu nervo óptico funcionava. A minha mãe conta que ajoelhou na sala, agradeceu muito a Deus, chorou, mas foi um momento de muita felicidade. Então partiu cirurgia de catarata. Na época foram colocadas 2 lentes, uma em cada olho, para substituir o cristalino, porque eu tinha catarata nos 2 olhos. E deu tudo certo. Aos 9 meses, eu acordei com o olho direito todo branco. Meus pais novamente me levaram correndo para o oftalmo e eu fui diagnosticado com glaucoma, um item de série que veio no pacote que me acompanha até hoje. Desde esse dia, eu perdi quase toda a visão do olho direito. Eu enxergo só a alguns centímetros de distância com ele, bem pertinho. Daí pra frente foram cerca de 20 cirurgias, algumas no olho esquerdo, outras no olho direito. Foram cirurgias para controlar a pressão alta por causa do glaucoma, implantes de válvula também para controlar a pressão do glaucoma, transplante de córnea, transplante de limbo, muita reza de familiares e amigos, muita resiliência e muita perseverança. Eu fui uma criança bem enérgica e como um capricorniano com ascendente no próprio Capricórnio, teimoso. Eu saía de casa para andar de bicicleta e de skate com os amigos. Um dia, eu queria ir na casa de um amigo meu que ficava do outro lado da cidade. Minha mãe, como ela era muito preocupada, ela não deixou. Mas aí eu falei pra ela que eu ia andar na praça com os meninos, como eu sempre fazia, e de fato eu fui. Só que aí a gente saiu pra ir até a casa do Bruno jogar videogame, que ficava lá do outro lado da cidade. Ele tava lá jogando Crash, eu lembro até hoje qual era o joguinho. De repente chegou minha mãe, ela me puxou pela orelha e saiu me levando pela orelha, gritando horrores. Moleque! É a vida. Eu sei que foi por amor, mãe, tá tudo certo. Meu pai também foi muito presente nessa época. Ele levava eu e os meus amigos pra jogar bola, pra nadar no sítio, pra andar a cavalo. Ele até me ensinou a dirigir. Sim, gente, eu amo dirigir, mas pelo meu bem e pro bem das pessoas eu não dirijo. Já já a gente vai arrumar um carro autônomo e vai ficar show. Eu fui alfabetizado a tinta, usando a caneta e braille. Na época, os meus pais encontraram a ADVIRP, a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região, que existe até hoje e tem a grande missão de educar e preparar as pessoas com deficiência visual para os desafios da vida. Durante muitos anos, foi do pré até a 7ª série, eu estudei em Pirangi e na ADVIRP. Eu viajava para lá toda semana. Foi assim que eu aprendi braille, educação física, xadrez, informática, consegui fazer todas as disciplinas na escola, sempre com notas boas e concluí o ensino médio. Claro que muita luta foi necessária para tudo isso dar certo. A minha mãe, por exemplo, teve que aprender o braille e transcrever para tinta, porque os professores não sabiam ler braille. Com o passar do tempo, ela teve que ensinar outra pessoa, porque imagina, né? A minha mãe transcrevendo as minhas provas da escola. É marmelada, né? Além disso, meus pais também tiveram que contratar uma pessoa para digitar, formatar, ampliar e imprimir todas as apostilas, porque a empresa dona do método de ensino não oferecia nada além das apostilas padrão, que vinham com uma fonte muito pequena, que para mim não funcionava, eu não conseguia enxergar. Até que chegou a 3ª série, e aí o volume de materiais aumentou muito, e aí ficou inviável continuar fazendo isso. A empresa continuou se negando a oferecer alguma alternativa, e aí a minha mãe teve que engrossar o tom. Eu tenho contato no SBT e eu vou levar vocês no programa do Ratinho! Quem é da minha geração sabe que esse programa era famoso por causa das polêmicas. Nesse caso, a minha mãe queria ir lá para expor essa situação, até porque a escola já estava considerando a não me aceitar mais como aluno. E não é que funcionou?
Eles passaram a enviar os arquivos com todo o texto dos materiais, mas sem as imagens e sem formatação. Todo esse trabalho continuou aqui com os meus pais e com a pessoa contratada. A única coisa que mudou foi que não era mais necessário ficar digitando todo o texto, porque eles já vinham nesses arquivos. O receio deles era que a gente ia violar os direitos autorais e revender as apostilas, mas é claro que a gente não ia fazer isso. Depois de um grande sufoco no Enem, que eu vou contar em outro momento, eu consegui ser aprovado nas melhores universidades do Brasil. Eu fui aprovado em Relações Internacionais, na Unesp, na UFO e na Unifesp, e em Comércio Exterior na Unicamp. Eu acabei escolhendo o curso de RI da Unesp de Franca, mas já de cara, quando eu cheguei lá, eu me deparei novamente com falta de acessibilidade. Os textos ficavam disponíveis no Xerox da faculdade, uma qualidade bem ruim e uma letrinha desse tamanho. Mais uma vez, agora sem a minha mãe, eu precisei lutar pelo acesso à educação. Junto com uma estudante que entrou no mesmo ano que eu, que também tinha deficiência visual, a gente fez um abaixo-assinado no campus, levamos isso para a reitoria e depois de conversar muito com eles, a gente conseguiu uma sala de acessibilidade na biblioteca. Lá tinha lupa eletrônica que ampliava a folha, todo o texto da folha de papel. Lá tinha máquina braille, scanner que você colocava a folha e ele lia todo o texto em voz alta. Eu tenho muito orgulho desse legado que acabou ficando lá na Unesp. Quando eu fui buscar o meu diploma depois de muitos anos, logo que eu cheguei lá, um funcionário que ficava na portaria já me reconheceu e veio me dar um abraço. Vocês acreditam? Depois de virar o jogo mais uma vez, deu para aproveitar a faculdade. No início eu morei numa república bem próxima do campus, e hoje eu tenho amizade com alguns dos meninos até hoje. Eles me acolheram de uma forma única. Eles me mostraram tudo do campus, onde ficava a biblioteca, o restaurante universitário, a minha sala de aula, os banheiros, o anfiteatro. Foi nesse momento também que eu tive a minha primeira experiência profissional. Logo no primeiro semestre eu fui aprovado na empresa júnior de RI, da Unesp, e lá eu trabalhei como consultor governamental, conectando prefeituras a editais de financiamento internacional e como vice-presidente, onde deu para aprender bastante sobre planejamento estratégico, gestão de recursos em cenário de escassez, gestão de pessoas, capacitação de pessoas. No último ano da faculdade, enquanto eu fazia meu TCC, eu me mudei para São Paulo para estudar para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Eu estudei por um ano e eu não consegui ser aprovado. O tempo médio de preparo para essa prova é de 5 anos, fora as línguas estrangeiras que caem na prova, que é o inglês, o espanhol e o francês. A necessidade de pagar as contas bateu na porta e eu tive que voltar para o mercado. Eu precisei postergar a entrega do meu TCC por mais um ano, por ser um tema trabalhoso, ligado a uso de dados e ameaça da privacidade, e como tudo isso estava mudando as relações internacionais entre os países. Nesse tempo, eu acabei ingressando no programa de estágio da IBM, empresa que eu sonhava em trabalhar na época. Adivinha quem foi uma das pessoas que fez o meu onboarding? Ela era da área de diversidade e inclusão e a gente fez uma entrevista inicial para ela poder entender tudo que eu precisava, todas as ferramentas de acessibilidade, para que eu pudesse trabalhar de forma autônoma. A pessoa que se tornaria o amor da minha vida, a Monique. Teve a operação Cupido dos nossos amigos para nos juntar, até que a gente acabou ficando junto na festa de fim de ano da empresa e depois disso a gente nunca mais se largou. Em outra oportunidade a gente vai contar como foi esse filme com Amor à Primeira Vista. Depois de 2 anos na IBM, eu decidi que era hora de encarar outro desafio. Eu comecei a procurar programas de trainee das grandes empresas e eu escolhi o do Itaú Unibanco para focar. Foram 3 meses desde o início do processo até o retorno final. No dia que saiu o resultado, chegou um e-mail com um link que direcionava para um vídeo aqui no YouTube. Eu saí correndo para ir para casa, eu estava no metrô e com um sinal fraco, pergunta se o vídeo carregava. Quando eu cheguei na estação, eu saí correndo para chegar em casa, tava chovendo bastante, eu me lembro que eu caí, torci o pé, mas enfim, na hora eu nem sentia dor. Aí eu cheguei em casa, consegui abrir o vídeo e aí eu tinha sido aprovado. Tinha uma pessoa do RH que me acompanhou ao longo desses 3 meses, me dando os parabéns, falando pra eu curtir bastante o karaokê e pra eu comemorar ouvindo bastante minha banda favorita, que é o Pink Floyd. Eles usaram bastante os nossos dados ao longo do processo, os nossos gostos, os nossos hobbies, para fazer uma experiência super personalizada. A concorrência foi grande, gente. No meu ano, teve mais de 30 mil inscritos. E como eu já falei no início aqui do vídeo, eu fui a primeira pessoa com deficiência a ser aprovada nesse processo.
Esse foi um momento chave na minha carreira, onde eu pude me desenvolver de forma acelerada como um profissional, como pessoa e como um líder. Depois, já dentro do banco, eu também fui aprovado no pós-programa de carreira acelerada. Hoje eu continuo trabalhando no mercado financeiro, já em uma posição de liderança. Ao longo de toda essa luta, de todos esses desafios superados, a minha visão foi uma verdadeira montanha-russa, com picos e vales. Só não é mais volátil que o Bitcoin. Eu já passei por momentos que eu não estava conseguindo nem ver a tela do celular e nem o meu rosto no espelho. Na minha última empreitada, em 2024, eu passei pelo 4º transplante de córnea no olho esquerdo e o 1º transplante de limbo também no olho esquerdo para resolver um problema central no meu tratamento. Eu não tenho limbo em ambos os olhos e esse tecido é responsável pela renovação celular da córnea. A córnea é essa parte central do olho que é muito essencial para a nossa visão. Por não ter esse tecido, além dessa questão da renovação celular, ele também ajuda na formação e na manutenção do epitélio, que é o escudo que protege a córnea. Por causa disso, cada transplante de córnea que eu faço já sai com prazo de validade de 4 anos, porque o epitélio não se forma e é o que acontece. A córnea começa a morrer, literalmente, e isso acaba gerando a necessidade de fazer um novo transplante. No meu caso, de um olho muito já desgastado, isso é preocupante. O que se costuma fazer nesses casos é pegar limbo de um olho e passar para o outro, só que no meu caso isso não funciona porque eu não tenho em nenhum dos olhos. Outra alternativa é pegar limbo de um banco de doação, de um cadáver mesmo, só que por ser um tecido vascularizado com circulação de sangue, existe uma boa chance de rejeição. A melhor alternativa seria receber o limbo de uma pessoa compatível e foi essa que eu decidi tentar. Meus pais e meus irmãos fizeram teste de compatibilidade e o meu irmão do meio, o Lucas, foi o mais compatível. Depois de alguns meses pensando, ele acabou topando e nós fizemos o procedimento juntos ao mesmo tempo em junho de 2024. O transplante foi um sucesso e eu passei de 10 para 30% de visão no olho esquerdo. E gente, pela primeira vez em 32 anos, o óculos teve efeito positivo na minha visão, porque antes não fazia diferença. Eu estou usando um óculos para perto, que me ajuda a não chegar tão perto para conseguir enxergar a tela do celular e do computador. A pele e a coluna agradecem muito, fora a postura que melhorou bastante. O olho direito eu continuo com 5% de visão, sem muitas chances de melhoria. A minha história é sobre acreditar que tudo é possível. Os desafios que eu enfrentei não me definem, eles me moldaram. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. As melhores oportunidades estão nas crises, porque é nessas situações que você vai ter que resolver questões internas ainda não resolvidas, e você também vai ter que tomar ações que você sabe que precisa fazer, mas não faria em situações de normalidade. Isso vale para tudo, até para o mercado financeiro. Por isso, seja protagonista da história que você quer viver. Como eu falei no início, eu sou a prova viva de que o pensamento do Einstein é verdadeiro. Algo só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário. E você já percebeu quem é esse alguém, né? É você mesmo. Gostou desse tempo que passamos juntos? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa de força para continuar. Vamos juntos construir um mundo inclusivo de verdade em que ninguém fica para trás. Até a próxima!